Você já sentiu aquela pontada de confusão quando seu filho adulto parece fechar o semblante em uma conversa? Aquele momento sutil em que você oferece um conselho, motivado pelo mais puro amor, e ele é recebido com uma resistência fria, quase um revirar de olhos interno? É uma dor silenciosa, a de sentir que a conexão mais importante da sua vida está esfriando, que o respeito que parecia inabalável está se esvaindo, mas você não consegue identificar o porquê dessa erosão. Você se pergunta: o que eu fiz de errado? Eu só queria ajudar. A verdade é que a paternidade e a maternidade não terminam, mas elas se transformam radicalmente, e a maioria de nós, pais com mais de 50, não foi preparada para essa metamorfose. Nós passamos de arquitetos de suas vidas para consultores de suas escolhas, e é justamente nessa transição que reside o perigo. Hoje, vamos mergulhar nas 6 atitudes mais comuns e, francamente, mais invisíveis que nós adotamos e que, sem querer, corroem o respeito que nossos filhos adultos têm por nós. Não se trata de erro ou culpa, mas de consciência e de uma recalibragem urgente na forma como nos relacionamos com a pessoa autônoma que criamos. O problema central não é o que o filho faz, mas o nosso próprio medo da irrelevância. Por trás dessas 6 atitudes mora um gigante psicológico que precisa ser confrontado. Muitos pais, ao verem os filhos prosperando e tomando decisões independentes, sentem um vazio existencial, uma diminuição na identidade de pai provedor ou mãe essencial. Tentamos manter a dinâmica antiga, projetando controle onde só cabe influência e apoio. É a nossa própria ansiedade, a nossa dificuldade em lidar com o envelhecimento e a perda de controle sobre o futuro que nos faz agir de formas que são lidas pelo filho como desconfiança, infantilização ou desvalorização. Eles não veem amor incondicional, veem a necessidade de um controle que eles já superaram. Quando olhamos para a psicologia familiar, especialmente para os estudos focados na diferenciação do self, percebemos que filhos adultos que sentem seus limites constantemente violados ou sua competência questionada tendem a se retrair emocionalmente como forma de autoproteção. O respeito para o adulto não é apenas a admiração pela figura parental, mas sim o reconhecimento mútuo da soberania. A pesquisa indica que a percepção de respeito diminui drasticamente quando o pai ou a mãe não reconhece ativamente a autonomia e a capacidade do filho em gerir a própria vida, mesmo que ele cometa erros. É a maneira como lidamos com os erros deles que define a qualidade do nosso respeito. Para ilustrar, pense no caso de João, 62 anos, e sua filha Camila, 35. João sempre se orgulhou de ser o faz-tudo da família. Quando Camila comprou seu primeiro apartamento, João insistiu em gerenciar a obra e o orçamento, desconsiderando as escolhas dela, sempre repetindo: "Eu sei o que é melhor, eu já fiz isso antes." Mais tarde, quando a obra atrasou e o custo estourou, ele não admitiu erro, mas começou a ligar para Camila lamentando sua própria saúde e o estresse que a situação estava causando. Essa inversão do papel, onde o pai se coloca como vítima e a filha precisa gerenciar a emoção e a autoestima dele, é um dreno de respeito, pois exige que o filho sacrifique seu próprio bem-estar emocional para sustentar a fragilidade parental. Camila passou a evitar as chamadas do pai, associando-as a uma obrigação pesada e não a um momento de carinho. O respeito se perde quando o amor se torna um peso. A verdadeira transformação que buscamos não está em mudar o filho, mas em redefinir a si mesmo. O respeito que almejamos não pode ser mendigado ou exigido com base na história passada. Ele é conquistado diariamente através da nossa integridade, da nossa vitalidade e da nossa capacidade de ter uma vida plena que não dependa da órbita do filho. A perspectiva deve mudar de como posso me tornar essencial para ele, para como posso viver de forma tão interessante e autônoma que ele passa tempo comigo porque sou um ser humano inspirador. O respeito floresce na admiração, não na pena ou na obrigação. Vamos então, de forma prática e detalhada, às 6 atitudes que, sem você perceber, diminuem o respeito do seu filho adulto e como você pode mudar a rota imediatamente, recalibrando a dinâmica familiar para um patamar de respeito mútuo. A primeira atitude é o lamento financeiro constante e a projeção de desamparo. Muitos pais caem na armadilha de usar a própria situação financeira, mesmo que não seja catastrófica, como uma ferramenta sutil de manipulação ou de exigência de atenção. Ficar repetindo frases como "eu não sei como vou pagar isso" ou
Seu pai e eu não podemos mais fazer nada por nós mesmos, ou pior, você sabe o quanto seu pai trabalhou para isso, mas hoje estamos aqui. Coloca o filho em uma posição desconfortável de provedor emocional e, muitas vezes, financeiro, mesmo que ele não tenha condições ou que você não precise de fato. Isso não gera respeito, gera ressentimento e a sensação de que você está usando a culpa como moeda de troca. O filho adulto, que já tem suas próprias batalhas, sente o peso de ter que resgatar os pais. A solução é buscar ativamente soluções para os seus desafios financeiros fora da esfera do filho. Se você precisa de ajuda, peça clareza e com dignidade, apresentando um plano e não um drama. O respeito volta quando você demonstra maturidade e agência sobre sua própria vida. A segunda atitude é a crítica velada como aconselhamento. Você diz que está apenas dando um toque ou compartilhando sua experiência, mas na verdade está invalidando a escolha autônoma do seu filho. Quando ele fala sobre uma nova carreira, um novo parceiro ou uma mudança de cidade, e sua resposta é sempre: "Você tem certeza? Na minha época não era assim." Ou "Isso me parece arriscado, eu teria feito X." O que o filho escuta não é preocupação, mas uma mensagem subliminar: "Você é incompetente e minhas escolhas passadas são superiores às suas escolhas presentes." O seu histórico de sucesso não anula o direito dele de trilhar o próprio caminho e cometer os próprios erros. Para resgatar o respeito, substitua a crítica pela curiosidade genuína. Em vez de julgar, diga: "Eu fiz assim, mas estou muito curioso para saber como você estruturou essa sua nova abordagem. Conte-me mais sobre o seu plano." Isso reconhece a inteligência e a capacidade dele de planejar. A terceira atitude é a comparação destrutiva, seja com irmãos, primos, vizinhos ou até mesmo com uma versão idealizada de você mesmo no passado. O filho adulto está em um estágio onde ele precisa ser visto e validado como um indivíduo único, com seus próprios ritmos e conquistas. Quando você elogia constantemente o sucesso financeiro da irmã mais velha na frente dele, ou lamenta que ele não tenha seguido a carreira que você planejou, você está negando a unicidade da jornada dele. Isso gera uma competição silenciosa e tóxica. O filho sente que o amor e o respeito são condicionais e que ele precisa se encaixar em um molde que não é o dele para ganhar sua aprovação. Para reverter isso, pare de focar nas métricas externas de sucesso e comece a celebrar a essência dele. Reconheça a coragem que ele teve para mudar de emprego, a dedicação que ele tem com os amigos ou a paciência que ele demonstra em uma situação difícil. Honre quem ele é e não quem você gostaria que ele fosse. A quarta atitude, e talvez a mais insidiosa, é a violação de limites e privacidade, mascarada como carinho ou preocupação. Isso inclui aparecer na casa dele sem avisar, ligar 10 vezes seguidas até ele atender, entrar no quarto dele sem bater mesmo que ele já tenha 30 anos, ou questionar exaustivamente detalhes íntimos do relacionamento ou das finanças dele. O seu filho adulto precisa de um espaço sagrado onde ele seja o único governante. Invadir esse espaço, mesmo que com a desculpa de levar uma comida, é um ato de negação da sua autonomia. Você está na prática dizendo: "Você ainda é uma criança e eu tenho direito de acesso irrestrito." Para reconstruir o respeito, trate-o como você trataria um amigo querido. Ligue sempre antes de visitar, pergunte se é um bom momento para conversar sobre um assunto sensível e, acima de tudo, respeite o não. A distância física e emocional adequada é o solo fértil para um respeito profundo e duradouro. A quinta atitude é a recusa em evoluir ou aprender, tornando-se um fardo involuntário. Se você se recusa obstinadamente a aprender a mexer no celular novo, a usar um aplicativo de mensagens, a entender as tendências sociais atuais ou a se interessar por novos hobbies, você se torna dependente em áreas que o seu filho domina facilmente. Você o força a ser seu tutor tecnológico, seu secretário pessoal ou seu único elo com o mundo moderno. O filho adulto se sente sobrecarregado por tarefas que ele não deveria ter que fazer, e a figura parental, em vez de ser vista como um farol de sabedoria e experiência, é vista como um obstáculo que precisa ser contornado ou um peso que precisa ser carregado. Isso não é respeito, é servidão forçada. A solução é assumir a responsabilidade pela sua própria atualização. Matricule-se em cursos para a terceira idade, peça ajuda a profissionais e demonstre ao seu filho que você está ativamente engajado em ser um ser humano independente, curioso e funcional no mundo de hoje. Um pai que aprende é um pai que inspira respeito. E a sexta atitude, talvez a mais dolorosa para o filho, é:
o uso da culpa e da chantagem emocional para obter tempo ou decisões. Frases como "você nunca tem tempo para mim", ou "se você realmente me amasse faria X", ou o clássico silêncio ressentido depois de uma recusa, são ferramentas poderosas que transformam o afeto em obrigação. Você está essencialmente punindo seu filho por exercer sua autonomia. Em vez de pedir tempo com clareza e aceitar a resposta dele com dignidade, você tenta extrair o tempo dele através do custo emocional. O respeito desaparece quando o filho percebe que a única maneira de se relacionar com você é cedendo ao seu sofrimento ou à sua exigência implícita. Para reverter isso, comece a expressar suas necessidades de forma clara e vulnerável, mas sem impor o custo emocional da sua tristeza. Diga: "Eu sinto falta de você e gostaria muito de almoçar na semana que vem. Você está livre na terça ou na quinta?" E se a resposta for "Não, estou muito ocupado", sua resposta precisa ser "Tudo bem, me avise quando tiver uma brecha. Te amo." Essa aceitação madura é o que constrói pontes de respeito mútuo. A transformação definitiva é entender que o respeito do seu filho adulto não está na sua capacidade de controlá-lo ou de ser essencial para a sobrevivência dele, mas sim na sua capacidade de ser um exemplo de maturidade emocional, autonomia e integridade. O respeito dele é um reflexo do respeito que você demonstra por si mesmo e pela jornada que ele está trilhando. Comece hoje a substituir a crítica pela curiosidade, a invasão pela permissão e a chantagem emocional pela expressão clara da sua necessidade. Lembre-se, o maior legado que você pode deixar para o seu filho adulto é a sua própria felicidade e a sua própria autonomia. Quando você demonstra ao seu filho que sua vida é rica, plena e interessante, independentemente das escolhas ou da presença constante dele, você não apenas alivia o peso dele, mas você se torna uma fonte de inspiração e não de obrigação. É essa admiração, nascida da sua vitalidade e do seu respeito pela vida, que garante o respeito mais profundo e duradouro. Qual dessas 6 atitudes você vai se comprometer a eliminar hoje? O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas é ele que redefine o futuro da sua relação.